Isso aqui é produto da ação já da Sociedade dos Nove de Ashoka. E nesse manuscrito, que tem 7 níveis de escrito nele, né, ensina como você transferir sua consciência, as técnicas adequadas de respiração para você imortalizar o seu corpo. Uma das técnicas que se divulgou é você às 3 horas e 33 minutos da madrugada, o período da meia-noite às 4 da manhã é um período onde os mundos cancelam as barreiras fortes entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Às 3 horas e 33 minutos, quando você faz respirações profundas, intensas, e aqui existe uma técnica chamada Nadi Shodhana, que é a técnica de você alternar a respiração de uma narina para outra. Isso aqui é antigo demais, mas não é só essa técnica. Mas o livro explica que se você faz o Nadi Shodhana e começa por 40 dias consecutivos a criar um jejum da palavra e outras coisas mais que o manuscrito traz, você consegue entrar numa condição onde o seu corpo de luz é criado, ou uma faixa vibratória luminosa, que você passa a viver mais aqui e o corpo físico passa a ser um apêndice da sua realidade. Mas isso está no manuscrito. Mas então existe a possibilidade de nós, no nosso corpo físico, vivendo dentro da Matrix, nos libertarmos? Totalmente. Ou não é uma ilusão? Então? Não é uma ilusão. Ainda que seja um processo extremamente complicado, mas é a partir daqui que a gente consegue dar o primeiro salto. Mas continua encarnado? Não. Desencarna? Não é nem questão de desencarnar e de reencarnar. Você pode se tornar o que você quiser. Eu vou ter que falar de um assunto agora muito interessante. O imperador Ashoka na Índia, em 327, o primeiro imperador da dinastia Maurya, ele criou, depois de um reinado o Ashoka, ele era um tirano ao mesmo tempo, mas eu não posso dizer tirano. Ele era um guerreiro implacável, ele gostava de ver sangue dos oponentes derramando, né? Um belo dia, em Kalinga, que era uma região próxima, a região que fazia parte da Índia, ele, observando aqueles cadáveres ali, com sangue e tudo, ele tem um choque de realidade. Ele disse, nossa, por que eu estou fazendo isso? Uhum. E ele volta para o palácio mudado. Aí ele já começou a receber as primeiras notícias do que Siddhartha Gautama estava fazendo. E ele começou a ler sobre a filosofia de Siddhartha, né? E ele começa a selecionar 9 pessoas para que 9 pessoas possam ler a realidade e, a partir da leitura feita da realidade, ajudar a humanidade. Ele muda a atitude. É o primeiro Paulo oriental, é o Ashoka, né? Ele cria a Sociedade Misteriosa dos 9, que criou o Vimana Shastra, que é um artefato, um tratado sobre a existência dos Vimanas, o que são Vimanas, naves, OVNIs, WAPs, que a gente conhece hoje. Caramba. Isso está lá atrás, né? Aliás, a palavra Vimana é veículo de Manas. Manas é a mente, tá? Pilotado pela mente. As naves, de fato, são pilotadas mentalmente. Caramba. Então tem esse aspecto aqui. A Ashoka cria a Sociedade dos 9 e esses caras estão disfarçados até hoje, se transformando no que eles quiserem, porque eles já descobriram como dominar o átomo. Não por meio de bomba atômica, fissão nuclear, né? Mas por um processo de autoconhecimento em que o átomo que é inteligente obedeça ao comando da minha vontade. Aí você explica um Jesus que consegue ele desmaterializa o corpo, rematerializa quando ele quer. Eu estou colocando o exemplo de Jesus porque é o mais próximo que a gente tem. Sim. Isso é uma ciência que os caras sabem há muito tempo. E se eu disser a vocês que em 1347, em plena era da peste bubônica ou peste negra, um frei chamado Frei Bartolomeu de Montefalco, ele limpava uma das bibliotecas do mosteiro de São Bento. O mosteiro estava arrasado porque as pessoas adoeceram e morreram, então o mosteiro ficou em condições muito difíceis. E ele encontra um manuscrito. Aí nesse manuscrito, o manuscrito estava escrito em aramaico antigo. Ele sabia traduzir do aramaico, né? E ele começa
a sentir uma vibração muito estranha com o manuscrito, porque ele começa a tremer. O manuscrito parecia ter sido feito ontem, impermeável a qualquer tipo de desgaste, como o livro de Zianda Blavatsky, que também é impermeável quimicamente, a fogo, a ar, qualquer coisa. O livro de Zian, que é Blavatsky, tira como base para fazer a doutrina secreta, pelo menos assim que eles contam. Esse manuscrito ensina não como você vai ser depois que você morrer. Ele ensina para você não morrer mais. Uma imortalidade. E isso aqui é produto da ação já da Sociedade dos 9 de Ashoka. E nesse manuscrito, que tem 7 níveis de escrito nele, né, ensina como você transferir sua consciência, as técnicas adequadas de respiração para você imortalizar o seu corpo. Uma das técnicas que se divulgou é você às 3 horas e 33 minutos da madrugada, o período da meia-noite às 4 da manhã é um período onde os mundos cancelam as barreiras fortes entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Às 3 horas e 33 minutos, quando você faz respirações profundas, intensas, e aqui existe uma técnica chamada Nadi Shodhana, que é a técnica de você alternar a respiração de uma narina para outra. Isso aqui é antigo demais, mas não é só essa técnica. Mas o livro explica que se você faz o Nadi Shodhana e começa por 40 dias consecutivos a criar um jejum da palavra e outras coisas mais que o manuscrito traz, você consegue entrar numa condição onde o seu corpo de luz é criado, ou uma faixa vibratória luminosa, que você passa a viver mais aqui e o corpo físico passa a ser um apêndice da sua realidade. Mas isso está no manuscrito. Aí, veja, a humanidade de hoje, tendo o conhecimento pleno desse manuscrito que eu recebi como informação, que está sob o cuidado de uma antiga ordem secreta que há séculos está na humanidade. E esse manuscrito aqui, se for divulgado em plenitude do que ele contém, com uma humanidade ignorante, predominante, infelizmente, como é a nossa, avaliem quais as consequências desse tipo de coisa. Nossa. Você sabe como a bomba H foi criada? Como? A equação que Einstein fez, né? Essa equação, ela não deveria ter saído nos circuitos oficiais da ciência. Alguém lá dentro que detinha o conhecimento deixou aquilo, digamos, solto demais. E nós tivemos o que nós vimos no segundo grande conflito, né? De 39 a 45. Aquilo foi criado com outro objetivo, de gerar a cura do câncer. Caramba. E aquilo se transformou em quê? Em problema. Em bom. O Oppenheimer, que a gente vê no filme, que não passou no filme, ele tinha outros objetivos. Ele sabia, por exemplo, do que Einstein já tinha o conhecimento, o Tesla também tinha, de usar a energia nuclear para você curar os tecidos falhos da realidade. Os processos de câncer, o Alzheimer da vida, todos esses aspectos aqui deveriam ser canalizados com esse tipo de energia, que é aquela velha equação de Einstein coloca, né? E igual a massa vezes aceleração ao quadrado, que é a famosa equação de Einstein, né? Qual é a questão que a gente precisa analisar? Enquanto não houver maturidade, não haverá poderes, seres maravilhosos surgindo na Terra, porque o ser humano só vai usar isso aqui para benefício próprio. E se o ser humano usar isso como benefício próprio, aí fica a roda do Sansara. Os mestres vêm, soltam uma pequena fração da verdade, aí você recebe aquilo, aí faz porcaria, desculpe o termo, aí eles passam um tempo sem influenciar, aí eles aparecem de novo, é assim. E para surgir uma pessoa com consciência, tem uma frase que eu adoro muito, que eu gosto muito, do Mahatma Gandhi. Ele diz que o amor de um único homem é capaz de erradicar o ódio de milhões. Um único homem na Terra hoje que tenha pureza de intenção e propósito e capaz de, não, eu quero fazer algo para beneficiar a espécie da qual faço parte, aí eu vou criar toda uma metodologia e estratégia para isso. E se ele emular dentro dele aquilo que um Gandhi fez, que é amor pelo outro, criando através do ahimsa, a não violência, né? E do satyagraha, o apego à verdade, como critério de vida, um cara desse hoje vivendo na Terra, e deve existir alguém, ele está sendo um sustentáculo vibratório para a gente se manter ainda aqui encarnado. Caramba, que profundo. Porque a história da Terra mostra que nós temos conflito desde que nós viemos a essa realidade.
no Bhagavad Gita, que é um dos capítulos do Mahabharata, o épico hindu, que traz a reflexão de Arjuna com Krishna, né? Uhum. Arjuna é o discípulo, Krishna é o mestre no Bhagavad Gita. E temos aqui os Pandavas e os Kauravas. Os Pandavas representam a virtude, a lei, a justiça, a harmonia, e os Kauravas, os vícios, o ódio, a ignorância, o mal, vamos assim dizer. Aí, sorrateiramente, Krishna diz para Arjuna: você vai ficar no meio dos exércitos. Ninguém que vai para uma guerra fica no meio dos exércitos. Aí uma alegoria. É como se ele dissesse: para você entender o contexto da vida, entenda a dualidade. E você não se contamine o máximo que você puder para não ficar preso a nenhum polo e nenhum outro. No extremo. Esse é o problema. Vamos voltar ao princípio booleano do arquiteto do filme Matrix. Uhum. Todas as estruturas que tentam dominar a humanidade são estruturas booleanas. 0 e 1 o tempo todo. Não aceito o seu sim, além do seu sim ou do seu não. Aceito ou que seja sim ou que seja não. Fora disso, eu não aceito. Que é o grande momento dos extremismos que a gente vive, né? Sim. Principalmente em política, em religião. As pessoas não conseguem conviver aceitando o lado do outro. Esse tem sido um problema e uma preocupação para as consciências espirituais no plano invisível. Porque, assim, uma pessoa, quando ela é extremista, seja de que viés, esquerda, direita, Fanática. Né? fanático, né? Ela está fazendo a pior coisa na vida dela. Ela está sabotando a conexão dela com o resto do todo. Ou seja, ela está criando um câncer para ela mesma. Vocês sabem como o câncer cresce dentro do corpo da gente, né? É uma célula que se vê, ela se desacopla do restante do circuito celular e ela passa a metabolizar sozinha os processos. Uhum. Aí quando uma célula sai do circuito do todo, ela passa a se adoecer. Quando alguém, agora sim, quando alguém sai do circuito da manada, fazendo uma reflexão analógica, né, uma analogia, mas ela sabe que ela faz parte do todo, e ela se distancia para entender o todo, é diferente. Nós nunca poderemos nos separar uns dos outros, é impossível. Há um livro, A Voz do Silêncio, que Blavatsky traduziu. Ela teve autorização de decorar 39 versos. Eram 64, a mulher decorou 39. O livro não é dela, ela traduziu do Oriente para o Ocidente a partir de um livro chamado Livro dos Preceitos de Ouro, que já foi base do livro de Xian que eu me referi, que foi preparado alquimicamente, tanto quanto o manuscrito do Frei Bartolomeu de Montefalco em 1347. O despertar é um alto esforço implacável. É desanimador quando a gente diz isso, né? Porque nós somos condicionados ao que Deus vai me ajudar. O padre vai me dar a hóstia, eu vou ficar curado. Sempre olhar para o externo, né? E o sangue de Jesus me curou de todo pecado, o sangue de Jesus tem poder. Esse tipo de discurso é o mais fácil para manter você o quê? Aprisionado. E infantilizado. E sabe o que existe também do ponto de vista da programação neurolinguística? Você perde força mental. Fulano sabe mais do que eu nunca vou conseguir atingir aquele nível de fulano nem de ciclano. Você terceiriza o seu próprio poder, né? Você terceiriza e você reposiciona o outro como superior e você se vê como inferior. Né? Muitos falam da síndrome do impostor, quando você acha... Você não percebe as habilidades que você tem, você se inferioriza. Na verdade, você tem aquelas habilidades. E tem o oposto, que é o do Dunning-Kruger, a síndrome de Dunning-Kruger, né? Quando você acha que sabe muito, quando na verdade você não sabe. Todo o sistema é mantido a partir dessa síndrome aqui. Vamos criar a ideia de que alguém sabe. Só que na verdade ele não sabe, ele está sendo iludido, porque ele pensa que é Jossian, natalense, filósofo, que fala um monte de abobrinha. Aí ele se identifica como Jossian. Ele não é Jossian. Aí ele tem uma forma, ele tem um jeito de falar, ele não tem uma forma, um jeito de falar que isso aqui é uma ilusão. Isso é um programa rodando dentro do circuito do tempo, do nascimento até a morte. Mas um ser que está observando o Jossian, que é o nosso eu espiritual, que está nele acoplado,
é o único ser que de fato existe. É um olho espiritual caminhando com Josian várias vidas, como cada um tem o seu olho espiritual aí. Se nós tomarmos consciência de que somos esse olho eterno que não pisca nunca, é o observador silencioso dos mistérios espirituais, isso aqui libertaria a massa da dominação que ela sofre o tempo todo. Só com essa informação já seria muita coisa. Porque o dinheiro perderia força, por exemplo. Sim. Se há um elemento que mantém a gente preso em uma das técnicas, é a sensação de escassez. É aquela noção de que eu vou ter que me manter em dívida perpetuamente. O sistema cria a noção de que você vai ficar pobre e escasso. E de que você nasceu para ser pobre e escasso. E de que eu vou ter dívidas o resto da vida. O que o dinheiro faz? Veicula isso. Mas a culpa é do dinheiro? Não. A culpa é da mentalidade que você se deixou absorver.